dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jana Munhoz para o canal da Educação Física. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um curso que eu fiz esses dias, que é sobre treino social. Treino social é uma metodologia do ensino do esporte, que está sendo divulgada aqui no Brasil com a ajuda da Alemanha. Sei que muita gente arrepia só de falar em Alemanha, já lembra logo do 7-1. Mas, com essa parceria, crianças e adolescentes estão vivenciando o esporte de uma forma diferente. E esse vídeo é para explicar um pouquinho como funciona o treino social. Basicamente é uma metodologia que orienta o trabalho do professor para além do jogo pelo jogo. Uma aula nessa metodologia, ela é dividida em algumas partes, que eu vou estar explicando nesse vídeo aqui. E essas partes são esquema de jogo, aquecimento, parte principal, jogo final e mesa redonda. Cada uma dessas partes ela tem sua importância e você não pode deixar de colocar no treino social todas essas partes. Tem que planejar de uma forma que seja mais dinâmico para que os alunos não fiquem parados em nenhum momento, que eles estejam constantemente fazendo alguma parte da aula. Então, enquanto os alunos estão fazendo uma atividade, o professor está preparando outra. Se for um projeto social e tiver mais de um professor, melhor ainda. Enquanto um está acompanhando uma atividade, o outro está na outra atividade. Mas vamos às partes. O esquema de jogo é o início, é a primeira impressão da aula. Ele conta com jogos especiais, que também pode aparecer em outros momentos da aula. Ele tem como objetivo trabalhar as competências socioemocionais. Você pode estar fazendo uma roda de conversa, ou jogos cooperativos, ou desafios que buscam o autoconhecimento, melhorar a confiança, o relacionamento entre os alunos e o próprio reconhecimento das emoções. Na segunda parte da aula é o aquecimento. Esse já é um conhecido nosso da educação física. Mas a forma de trabalhar no treino social é sempre com jogos. Não cabe aqui uma aula em que o aluno vai ficar correndo em volta da quadra, em volta do campo, só correr por correr. Não que não tenha seu valor, tem o seu valor. Mas nesta metodologia, o jogo tem um papel importante. E é através dele que você vai fazer um aquecimento. Então nós usamos neste momento os jogos iniciais. Os jogos que se encaixam nessa parte são os lúdicos recreativos em que todo mundo participe, todo mundo se movimenta. Não pode ninguém ficar parado. Um exemplo são as brincadeiras de pega-pega. Parte principal. Neste momento, os jogos utilizados são os analíticos e situacionais. Analíticos, eles buscam trabalhar os fundamentos e as técnicas dos esportes através de jogos. Aqui é possível utilizar estafetas, por exemplo, que podem ser usadas para trabalhar o fundamento de chute, passe, domínio de bola e o que mais o esporte que está sendo ensinado naquele momento precisa. E necessariamente tem que usar a bola, se for um esporte de bola, logicamente. Jogos situacionais. Esses jogos são um recorte de alguma situação do esporte que a gente está trabalhando. Então eu pego ali uma parte, ele não é tão complexo quanto o jogo final. Então a gente vai lá no jogo final, pega uma situação e trabalha aqui. E fazem repetições sistemáticas de situações de jogo em um espaço reduzido com a utilização de alvos. Aqui dá para usar, por exemplo, os jogos pré-desportivos. Jogo final. Esse é o momento mais esperado. É o momento de se trabalhar o jogo propriamente dito. Ou seja, se eu estou trabalhando futsal, o jogo de futsal, basquete, o de basquete.
aquele esporte que eu estou trabalhando, então nós vamos estar jogando, este é o momento. Mas será que depois de vivenciarem essa metodologia, eles continuam pensando assim? Se você já trabalha com treino social, deixa aqui nos comentários como é que isso acontece nas suas aulas. Mas vamos continuar. Vamos lá? Por fim, e não menos importante, a mesa redonda. Esse é o momento de uma roda de conversa para perguntar para eles o que eles aprenderam com a aula. E não cabe aqui uma pergunta de sim ou não. Gostaram da aula? Sim! A professora é legal? Sim! Não é esse tipo de pergunta que cabe. Caso eles não estejam muito acostumados com esse tipo de pergunta, que eles podem falar um pouco mais, você pode estar fazendo perguntas bem simples. Por exemplo, qual foi o primeiro jogo que a gente jogou hoje? E aí você inicia uma conversa, alguém vai lembrar, e aí você pergunta como que foi essa brincadeira, o que esse jogo te fez sentir, e outras perguntas que façam com que eles comecem a falar. Então inicia aí a conversa. Essa é a estrutura de uma aula no treino social. E a parte principal e o jogo final, eles precisam tomar a maior parte da aula, sem deixar de ter as outras partes também, que também são importantes. Ou seja, é possível trabalhar essa metodologia em 40 minutos, por exemplo. E para isso a aula tem que ser previamente planejada. Esse é o pulo do gato. Tem que planejar, tem que deixar tudo pronto. Não dá para ir atrás de bola ou outros materiais durante a aula. Isso já tem que ser separado antes. Não cabe nessa metodologia o tempo ocioso das crianças. Elas precisam estar constantemente em algum jogo. Enquanto o professor está dando uma atividade, se ele está sozinho, ele já tem que estar preparando a outra. A forma com que ele separa os alunos, ele já tem que estar servindo para usar em outros momentos da aula. E em outros vídeos eu vou estar trazendo alguns exemplos para ficar um pouco mais claro de como é trabalhado o treino social. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal. Até a próxima! Tchau!